A carruagem balançou na última curva antes do portão principal, e eu ajustei a máscara de prata pela 10ª vez naquela hora. Meus dedos tremiam. Não de nervosismo. O tremor era outra coisa. Uma raiva silenciosa, bem guardada, daquela que não pode aparecer no rosto. O ar da noite entrou pela fresta da janela com cheiro de rosas brancas. Um perfume caro, limpo demais, fora de lugar demais. O tipo de detalhe que só existe onde alguém manda, e o mundo obedece. Eu respirei fundo, contando o tempo entre uma batida e outra do meu coração, como quem prende um segredo atrás dos dentes. Chegamos, senhora. A voz do cocheiro me arrancou do transe. Desci sem ajuda. A terra úmida cedeu um pouco sob meus saltos de veludo negro antes de encontrar as pedras do caminho. À frente, o casarão de pedra cinza parecia vivo. Janelas iluminadas como olhos, candelabros tremulando como se o lugar respirasse junto com a música que vazava do salão. Violinos. Harpa. Uma valsa que soava antiga, elegante e errada, como um sorriso bonito que esconde dentes. Na entrada, um segurança enorme bloqueou meu caminho. Convite. Entreguei o pergaminho sem pressa. A espera pareceu longa demais. E quando ele leu meu nome em voz alta, eu senti o peso real do que estava fazendo ali. Porque do outro lado daquela porta, não havia só um baile. Havia um predador. E uma verdade que alguém estava morrendo para esconder. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O segurança examinou o documento por tempo suficiente para fazer meu coração acelerar. Uma batida. 2. 5. O pergaminho tremia levemente em suas mãos. Não, percebi. Não eram as mãos dele tremendo. Era a minha própria respiração, tão controlada que criava microvibrações no ar ao meu redor. Lady Morgana Ashford, da Matilha das Terras Altas. Ele leu em voz alta, devolvendo o convite. Bem-vinda ao baile das máscaras prateadas, senhora. Que Selene ilumine sua noite. A bênção tradicional. Segui em frente, cruzando o portal de madeira entalhada. A lua cheia decoravam cada centímetro da moldura. Arte magistral, provavelmente com 200 anos ou mais. O salão se abriu diante de mim como a boca de um gigante banhado em luz dourada. Eram pelo menos 200 pessoas. Todas mascaradas. Plumas, cristais, rendas, metais preciosos. Cada máscara uma obra de arte própria. Os vestidos das mulheres eram longos, cores escuras predominando. Vermelho sangue, azuis meia-noite, verdes musgo, pretos absolutos. Os homens em trajes formais, casacas com bordados em fios de prata, botões que refletiam a luz dos candelabros como pequenos sóis. E o cheiro. Deuses, o cheiro. Poder puro saturava o ar. Não apenas de um alfa, isso eu estava preparada para sentir. Mas havia camadas. Dezenas de lobos dominantes reunidos num espaço fechado, cada um emanando sua própria frequência de autoridade. Era como mergulhar numa piscina de água eletrificada. Minha pele formigava. Os pelos da nuca se eriçaram sob o peso da máscara. Caminhei em direção ao salão, mantendo passos medidos. Meus olhos, os únicos visíveis através das fendas da máscara de prata, escaneavam cada detalhe. Saídas de emergência. 4 visíveis, provavelmente 2 escondidas atrás das cortinas de veludo nas laterais. Seguranças. 18 identificados, mas alguns disfarçados entre os convidados. A maioria estava focada no centro do salão, onde... Meu passo hesitou. Ele estava lá. Eu havia estudado fotografias, lido descrições, memorizado cada detalhe disponível nos arquivos, mas nada, absolutamente nada me preparou para a presença física de Caspian Blackthorne.
O Alfa estava no centro de um círculo de pessoas, mas poderia estar sozinho pela maneira como dominava o espaço. Alto, mais de 1,90 m facilmente. Ombros largos sob um casaco negro com bordados em fio de prata que desenhavam runas antigas de proteção. Cabelos escuros caindo em ondas controladas até os ombros. Alguns fios presos atrás com um broche de lua crescente. Sua máscara era simples comparada às outras. Couro negro trabalhado, cobrindo apenas a parte superior do rosto, deixando expostos uma mandíbula quadrada, lábios que mesmo de longe pareciam esculpidos em pedra, e uma pequena cicatriz que cortava o canto esquerdo da boca. Essa cicatriz não estava nos arquivos. Recente, então. Mas eram os olhos que prendiam a atenção. Mesmo através da máscara, mesmo de onde eu estava, quase 10 metros de distância, eu podia sentir o peso daquele olhar. Cinza tempestade. O tipo de cinza que via antes de raios rasgarem o céu. Ele sorriu para algo que uma mulher de máscara verde disse. Perfeito, educado, completamente vazio de emoção real. Eu conhecia aquele tipo de sorriso. Usava um similar quase todos os dias. Champanhe? Uma serviçal apareceu ao meu lado, bandeja de cristal equilibrada em uma mão. Obrigada. Peguei uma taça, mais pela necessidade de ter algo nas mãos do que por vontade de beber. O líquido borbulhava suavemente, pequenas explosões de gás carbonado subindo em espirais hipnóticas. Caminhei pelo perímetro do salão, mantendo distância do centro. Observar era a prioridade esta noite. Coletar evidências. Confirmar ou desmentir as acusações. 3 testemunhas haviam jurado que ele pessoalmente havia ordenado a execução de um adolescente de 16 anos por desrespeito à hierarquia. Outras 5 afirmavam ter visto torturas nas masmorras do porão oeste. 2 ex-membros da matilha descreviam um reinado de terror onde questionar ordens significava morte certa. Mas enquanto eu observava, algo não se encaixava. Dário se movimentava entre os convidados com graça natural, parando para cumprimentar cada grupo. Ele ouvia quando falavam, ouvia de verdade, inclinando levemente a cabeça, mantendo contato visual. Quando um homem mais velho tropeçou, o Alfa foi o primeiro a estender a mão para ampará-lo, perguntando algo em voz baixa, que fez o outro rir e acenar que estava bem. Nenhum traço de crueldade óbvia, nenhum comportamento tirânico. Isso me perturbava mais do que se ele estivesse rugindo ordens e quebrando taças de raiva. Monstros óbvios eram fáceis de julgar. Monstros charmosos. Esses exigiam cuidado redobrado. Primeira vez no território Blackthorn. A voz veio da minha direita, masculina, levemente rouca. Virei. Um homem de máscara dourada observava, cabelos loiros presos num rabo baixo, roupas caras mas ligeiramente desarrumadas. O tipo que gasta fortunas em alfaiataria, mas não se importa em manter a aparência impecável. Sim, território impressionante. Mantive o tom neutro, polido. Impressionante. Ele repetiu a palavra como se testasse o sabor. Palavra interessante. A maioria diz intimidador ou magnífico. Você escolhe impressionante. Analítico. Merda. Primeiro erro da noite. Ajustei rapidamente. O poder do Alfa Caspian é conhecido além das fronteiras. Seria tolice não ficar impressionada. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que acabou de encontrar algo interessante para dissecar. Você tem aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro de quem está avaliando, medindo, catalogando. Já trabalhou como conselheira? Diplomata, talvez? Meu pulso acelerou minimamente. Ele era bom. Bom demais. Simplesmente aprecio observar as pessoas. É um baile de máscaras, afinal. O jogo é descobrir quem está por trás delas. Ah, sim, o jogo. Ele deu um passo mais perto, e seu cheiro me atingiu. Pinho, terra molhada e algo mais agudo. Sangue. Velho, mas presente. E você está jogando muito bem, Lady. Ashford, foi isso? Ele sabia que era falso.
Tinha que saber. Antes que eu pudesse responder, a música parou. O salão inteiro silenciou em segundos. Todas as cabeças se viraram para o centro, onde Caspian Blackthorne havia subido 2 degraus de uma pequena plataforma que eu não tinha notado antes. Bem-vindos. Sua voz encheu o espaço sem esforço, grave e controlada, cada sílaba perfeitamente articulada. Esta noite celebramos a tradição mais antiga de nossa espécie. O mistério, a dança entre revelação e segredo. Aqui, sob as máscaras, somos iguais. Rank não importa. Hierarquia está suspensa. Esta noite, somos apenas almas buscando conexão na escuridão. Bonitas palavras. Palavras de poeta. Palavras completamente opostas ao que os relatórios descreviam. Que a dança comece. A música retornou. Agora uma valsa lenta. Casais começaram a se formar no centro do salão, corpos girando em sincronia perfeita. E foi quando nossos olhos se encontraram. Através da multidão, através das máscaras, através de cada metro de distância que nos separava, Caspian Blackthorne olhou diretamente para mim. Não foi casual, não foi acidental. Foi deliberado, focado, absoluto. E pela primeira vez em 7 anos de carreira, eu senti algo que havia jurado nunca mais sentir. Medo. Não medo de violência. Não medo de morte. Medo de ser vista. Realmente vista. Como se aqueles olhos cinza tempestade pudessem atravessar não apenas a máscara de prata, mas cada camada de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. Ele começou a andar na minha direção. Cada passo era medido, intencional. As pessoas se afastavam sem que ele precisasse pedir, abrindo caminho naturalmente, como água se separando diante da proa de um navio. Meu instinto gritava para recuar. Meu treinamento ordenava permanecer. Minha missão exigia que eu me aproximasse. Mas meu corpo estava congelado numa guerra interna entre todas essas vozes. Ele parou a 1 metro de distância. De perto, era ainda mais impressionante. O cheiro. Deuses. O cheiro dele. Cedro queimado. Especiarias que não tinha nome. E poder. Tanto poder que o ar ao nosso redor praticamente vibrava. Dança comigo. Não foi um pedido. Não foi uma ordem. Foi algo no meio. Um convite que carregava peso de comando, mas também súplica. Estendi minha mão antes que minha mente consciente pudesse processar a decisão. Seus dedos envolveram os meus e o mundo inclinou. Não foi metáfora. Não foi exagero poético. O salão literalmente pareceu girar quando Caspian me puxou para a pista de dança, sua outra mão encontrando minha cintura com precisão de quem já havia feito aquilo 1000 vezes. O toque queimou através do tecido do vestido. Não de calor físico, mas de algo mais profundo. Reconhecimento. Como se cada célula do meu corpo de repente acordasse e gritasse perigo e lar ao mesmo tempo. Impossível. Completamente impossível. A música nos envolveu, violinos chorando uma melodia antiga que eu reconhecia vagamente de arquivos históricos sobre cerimônias de acasalamento. Claro que ele escolheria essa. Alfas tradicionalistas sempre escolhiam. Começamos a nos mover. Ele liderava com facilidade natural, cada passo fluindo para o próximo como água descendo montanha. Eu o acompanhei. Tinha aprendido a dançar valsas como parte do treinamento. Precisará infiltrar em eventos formais. Meu instrutor havia dito anos atrás. Aprenda a se mover em qualquer círculo social sem despertar suspeitas. Mas isso não era infiltração. Isso era outra coisa. Você dança bem. A voz de Caspian era baixa, destinada apenas aos meus ouvidos. De perto, percebi que tinha pequenas manchas douradas nos olhos cinza, como estrelas nascendo em tempestade. Tive bons professores. Mantive o tom neutro, profissional. Ele me girou, e minha saia rodou numa explosão de tecido negro. Quando voltei para seus braços, ele estava mais perto, centímetros mais perto. Professores ou instrutores? Há diferença. Meu estômago apertou. Ele estava testando.
procurando inconsistências na história que eu construíra. Minha família valorizava a educação refinada. Não era exatamente mentira. Minha família verdadeira, antes de tudo, realmente valorizava. Só não da maneira que Lady Morgana Ashford valorizaria. Educação refinada, Caspian repetiu. E havia algo no jeito que ele dizia. Não zombaria, mas curiosidade genuína. Incluindo análise de seguranças e saídas de emergência em menos de 30 segundos. Merda. Ele havia me observado. Desde o momento que entrei, ele estava me observando. Não sei do que está falando. As palavras saíram automáticas, mas fracas. Nós dois sabíamos. Não? Ele me inclinou para trás num movimento súbito da dança, e eu fiquei suspensa sobre seu braço, olhando para aqueles olhos impossíveis. Você contou 18 seguranças, identificou 4 saídas visíveis e notou as cortinas escondendo mais 2. Avaliou a cicatriz do guarda na entrada e classificou ele como ex-combatente. Tudo isso antes de dar 10 passos no salão. Meu coração martelava. Ele me puxou de volta, mais perto ainda. Nossos rostos separados por centímetros, máscaras quase se tocando. Quem é você? Ele perguntou. E não havia ameaça na voz. Apenas fascínio. Alguém que sobrevive prestando atenção. A verdade escorregou antes que eu pudesse filtrar. Num mundo onde alfas têm poder de vida e morte, mulheres inteligentes aprendem a mapear suas rotas de fuga. Algo atravessou o rosto dele. Dor. Rápida e brutal, desaparecendo tão rápido que quase duvidei ter visto. Ah. Foi tudo o que ele disse. Nós dançamos em silêncio por vários compassos, a música preenchendo o espaço entre nós. Aproveitei o momento para estudá-lo mais de perto. A cicatriz no canto da boca tinha cerca de 3 meses, pela cor do tecido cicatrizado. Garras, não lâmina. As bordas eram irregulares demais para metal. Ele a tinha recebido em forma humana, porque lobos não cicatrizavam assim, e tinha sido profunda, atravessando músculos, dor extrema, mas seus movimentos não mostravam desconforto. Controle absoluto do corpo. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Sua voz me trouxe de volta. Pode perguntar. Posso não responder. Um sorriso minúsculo curvou aqueles lábios esculpidos. Real, dessa vez. Não a máscara educada que ele usava com os outros. Porque veio, ao território, a este baile, de todas as festas que uma dama das terras altas poderia frequentar, por que escolher a de um alfa que... Ele hesitou. Que tem certa reputação. Que reputação? Joguei de volta, genuinamente curiosa sobre como ele via a si mesmo. Você sabe qual? Sua mandíbula tensionou. Não preciso fingir ignorância. Sei o que dizem de mim além destas fronteiras. Tirano, cruel, monstro que governa com punho de ferro e executa quem discorda. As palavras dos relatórios. Exatamente como nos relatórios. Mas a maneira que ele falava, havia amargura, sim, mas também resignação. Como alguém cansado de lutar contra acusações que não consegue desmentir completamente. E é verdade? Perguntei diretamente. É um monstro? Esperava deflexão. Raiva. Qualquer alfa verdadeiramente culpado ficaria defensivo diante de questionamento tão direto. Caspian apenas me olhou. Por um longo momento que se estendeu entre batidas do meu coração acelerado. Você viajou 3 dias para chegar aqui. Ele disse eventualmente, mudando o assunto, mas não realmente mudando. Sozinha, se não estou enganado, porque não vejo nenhum acompanhante procurando por você. Nenhum parceiro curioso sobre com quem você está dançando. Arriscou território desconhecido, documentos que... Pausa. Que talvez não resistissem a escrutínio muito rigoroso. Meu sangue congelou. Ele sabia. Ele sabia. E ainda assim havia me convidado para dançar. Estava me segurando como se eu fosse preciosa ao invés de ameaça. Então minha pergunta é... Caspian continuou, sua voz tão baixa que era quase sussurro. Quem manda uma mulher sozinha, com identidade falsa para a toca do monstro? E mais importante, por quê? A música terminou.
O salão explodiu em aplausos educados, mas nós permanecemos parados no centro da pista, olhos presos, nenhum dos dois disposto a recuar primeiro. Alpha Caspian! Uma voz cortou o momento. Homem de máscara vermelha se aproximava, papéis na mão. Perdoe a interrupção, mas há assuntos urgentes que requerem sua atenção. Não agora, Marcos. Caspian respondeu sem desviar os olhos dos meus. Senhor, é sobre o prisioneiro. Ele está... Eu disse não agora. O tom ainda era calmo, mas algo nele fez Marcos recuar 3 passos. Poder absoluto, manifestado tão naturalmente quanto respirar. Marcos assentiu, curvou-se e desapareceu na multidão. Mas o dano estava feito. Minha mente já trabalhava, processando, arquivando. Prisioneiro. Assuntos urgentes. Marcos, provavelmente Marcus Ironwood, segundo em comando, nome mencionado em 5 dos relatórios. Vem comigo. Caspian segurou minha mão, não esperando resposta. Para onde? Longe dos ouvidos curiosos. Ele começou a andar em direção a uma das saídas laterais. Se vamos ter uma conversa sobre monstros e verdades, prefiro não ter audiência. Toda minha lógica gritava para recusar. Seguir um alfa sozinha para longe de testemunhas era quebrar regra número 1 de qualquer manual de segurança. Mas eu não estava aqui para ser segura. Estava aqui para investigar. E investigação exigia riscos. Além disso, uma parte pequena, perigosa, completamente não profissional de mim queria ir. Queria entender quem era o homem por trás da máscara e da reputação. Queria saber se meu instinto estava certo e todos os relatórios estavam errados. Tudo bem, eu disse. Seu aperto na minha mão apertou minimamente. Alívio? Satisfação? Impossível dizer. Saímos do salão através de uma porta discreta escondida atrás de cortinas de veludo carmesim. Um corredor se abriu diante de nós. Paredes cobertas com tapeçarias antigas mostrando batalhas épicas entre matilhas. Lamparinas a óleo iluminavam o caminho, criando sombras que dançavam nas bordas da visão. Caminhamos em silêncio. Eu contava mentalmente. 40 passos, virar à direita, outros 20, escadas descendo 3 níveis, mapeando automaticamente a rota de volta. Você está contando novamente. Caspian comentou sem olhar para trás. É involuntário. Não, não é. Ele parou diante de uma porta de carvalho maciço, produzindo uma chave antiga. Nada em você é involuntário. Cada movimento, cada palavra, cada olhar é calculado, medido, proposital. É fascinante e... E o quê? Solitário. Ele abriu a porta. Deve ser muito solitário viver assim. O comentário me atingiu mais forte que qualquer acusação poderia, porque ele estava certo. Completamente, devastadoramente certo. O cômodo do outro lado era uma biblioteca. Mas não qualquer biblioteca. Esta respirava antiguidade e poder. Prateleiras subiam do chão ao teto absurdamente alto, cada centímetro ocupado por livros encadernados em couro. No centro, uma lareira crepitava, banhando tudo em luz dourada quente. Poltronas de veludo ladeavam a lareira, uma mesinha com licoreira de cristal entre elas. Este é meu lugar. Caspian fechou a porta atrás de nós. Meu verdadeiro lugar, não o salão de festas ou o escritório formal. Aqui é onde venho quando preciso lembrar quem sou. Ele tirou a máscara. O gesto foi tão inesperado que eu congelei. Sem a máscara, Caspian era ainda mais impressionante. Características marcadas, angulosas, uma beleza severa que te fazia pensar em reis guerreiros de eras antigas. Mas eram os olhos que capturavam. Sem a barreira do couro, eles eram janelas abertas, vulneráveis de uma forma que contradizia todo o poder que emanava dele. Sua vez. Ele disse suavemente. Eu não estou ordenando. Ele interrompeu antes que eu terminasse. Estou pedindo. Se quiser conhecer o monstro de verdade, preciso conhecer quem está fazendo perguntas. Minha mão subiu, hesitante. Os dedos tocaram a borda fria da máscara de prata. Não podia. Revelar meu rosto era revelar tudo.
Minha identidade verdadeira estava registrada em banco de dados que qualquer alfa suficientemente conectado poderia acessar. Inquisidores tinham fotos públicas, propositalmente públicas, para que todo mundo soubesse quem os estava avaliando quando chegasse o momento. Mas então, Caspian deu um passo para trás, afastando-se, dando espaço, deixando claro que eu tinha a escolha. Não precisa, ele disse. Entendo segredos. Vivo com vários dos meus. Apenas pensei. Ele passou a mão pelo cabelo, num gesto surpreendentemente humano, vulnerável. Pensei que talvez aqui, longe das máscaras obrigatórias, pudéssemos ser honestos um com o outro. Mesmo que por alguns minutos. Honestidade. Quando foi a última vez que alguém me ofereceu honestidade sem segundas intenções? Os relatórios sobre você, eu disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. 23 execuções em 6 meses, 7 envolvendo menores, torturas, abusos. É tudo verdade? Ele não desviou o olhar. 14 execuções em 6 meses, nenhuma envolvendo menores. Embora uma envolvesse um homem de 18 anos que estuprou e matou uma criança de 6. Torturas. Ele hesitou. Interrogatórios rigorosos com aprovação do Conselho de Anciãos, aplicados em 3 casos de traição confirmada que colocavam toda a matilha em risco. Abusos. Sua voz endureceu. Depende de quem você pergunta. Então os números estão errados. Os números estão inflados. Propositalmente. Caspian caminhou até a lareira, olhando para as chamas. Alguém quer me ver deposto. Não sei quem ainda, mas sei que há uma campanha sistemática para destruir minha reputação. Por quê? Porque fiz mudanças. Ele virou, o perfil recortado pela luz do fogo. Quando herdei este território há 2 anos, era governado pela lei do mais forte. Lobos dominantes faziam o que queriam. Ômegas não tinham direitos. Mestiços eram cidadãos de segunda classe. Execuções públicas eram entretenimento semanal. Pausa. Ele me encarou diretamente. Eu acabei com tudo isso. Estabeleci tribunal com júri misto. Dei voz aos ômegas no conselho. Proibi discriminação por posto ou linhagem. E sim, executei 14 lobos. Cada um culpado de crimes que sob a lei antiga nem seriam considerados crimes. Estupro, assassinato de filhotes, tráfico de ômegas para outras matilhas. Ele sorriu, mas era sorriso amargo, sem alegria. Aparentemente isso me torna um tirano. Eu processava cada palavra, comparando com os dados que tinha memorizado. Parte das acusações mencionavam mudanças abruptas nas leis. Testemunhas falando sobre destruição das tradições antigas. Eu havia interpretado como código para tirania aumentada. E se fosse o oposto? Você tem provas? Não foi pergunta. Se ele fosse metade do administrador que parecia ser, teria documentado tudo. Cada julgamento está registrado. Cada sentença aprovada pelo conselho. Cada execução testemunhada por no mínimo 6 membros imparciais da matilha. Ele indicou as prateleiras. Está tudo aqui. 3 anos de registros meticulosos. Por que guardar aqui, em biblioteca privada? Porque o arquivo público foi incendiado há 4 meses. Sua voz era plana, controlada. Junto com a casa do arquivista. Ele sobreviveu, mas todos os registros dos últimos 18 meses foram destruídos. Por sorte, ou previsão, eu tinha cópias. Conspiração. Ele estava falando de conspiração organizada. Quem investigou o incêndio? Marcus Ironwood. Caspian disse, e havia algo estranho no tom. Meu segundo em comando. Homem em quem confiei com minha vida. Ele concluiu que foi acidente, lamparina derrubada, óleo se espalhando rápido demais para conter. Mas você não acredita. Ele parou. Não sei mais em que acreditar. E ali estava. A verdadeira vulnerabilidade. Não na admissão de erro, mas na confissão de dúvida. Alfas não duvidavam. Alfas não mostravam incerteza. Era a lei não escrita da liderança. Mas Caspian estava diante de mim, sem máscara, admitindo que não tinha todas as respostas. E isso,
Mais que qualquer documento ou testemunho, me convenceu que algo estava profundamente errado na narrativa oficial. Deixa eu ver, eu disse. Ver o quê? Os registros, todos eles. Seus olhos se arregalaram minimamente. Por quê? Porque era meu trabalho. Porque eu precisava saber a verdade. Porque cada fibra do meu ser treinado por anos para farejar mentiras estava gritando que este homem era inocente. Mas não podia dizer isso. Ainda não. Porque vim até aqui para entender quem você realmente é. Meio verdade. A melhor mentira. E entendo pessoas através de suas ações, não suas palavras. Caspian me estudou por longo momento. Então, lentamente, assentiu. Tudo bem. Ele caminhou até uma das prateleiras, puxando 3 volumes grossos encadernados em couro verde. Aqui. Mas aviso, não é leitura agradável. Peguei os livros, o peso deles real e substancial nas minhas mãos. Evidências. Finalmente, evidências concretas. Posso levar algum tempo, eu disse. Temos a noite toda. Caspian gesticulou para uma das poltronas. E, para ser honesto, outro daqueles sorrisos meio quebrados. Não quero voltar para o baile ainda. Prefiro ficar aqui, com alguém que me olha como pessoa, não como título ou monstro. Sentei na poltrona, abrindo o primeiro volume. E enquanto começava a ler, consciente de Caspian se acomodando na poltrona oposta com seu próprio livro, consciente da intimidade estranha daquela situação, uma única verdade se cristalizava na minha mente. Eu estava em sérios problemas. Porque protocolos diziam para manter distância emocional. Protocolos exigiam objetividade absoluta. Protocolos não previam sentar numa biblioteca íntima com o investigado, sentindo algo perigosamente próximo de confiança começar a florescer. E protocolos definitivamente não previam que eu quisesse ficar. A primeira discrepância apareceu na página 17. Meus dedos pararam no meio de virar a folha seguinte, olhos fixos numa data específica, 14 de março. O registro descrevia um julgamento por traição, lobo adulto, 32 anos, acusado de vender informações sobre rotas de patrulha para matilha rival. Júri de 7 membros, incluindo 3 ômegas. Veredicto unânime. Culpado. Sentença. Execução. Eu havia lido sobre esse caso nos relatórios que recebi, mas a versão que chegou aos meus superiores dizia que a vítima tinha 16 anos, era inocente e foi executada sem julgamento por questionar a autoridade do alfa. Primeira discrepância podia ser erro, segunda seria coincidência. Continuei lendo. Página 23. Outro caso. Nos meus arquivos, uma ômega de 20 anos torturada até a morte por rejeitar avanços do alfa. No registro diante de mim, lobo beta de 28 anos, julgado e executado por estupro de 3 ômegas menores, evidências incluindo testemunhos das vítimas e exame físico comprovando violência. Meu estômago revirou. Não pela descrição do crime. 7 anos fazendo este trabalho me tornaram imune a muitas coisas. O enjoo vinha da compreensão lenta, dolorosa, de que alguém havia deliberadamente distorcido informações, transformado criminosos em vítimas. Execuções justificadas em assassinatos tirânicos. Encontrou algo? A voz de Caspian me fez pular. Eu estava tão absorta que havia esquecido onde estava. Olhei para ele. Continuava sentado na poltrona oposta, mas tinha abandonado seu livro. Me observava com expressão que oscilava entre curiosidade e algo mais sombrio. Medo, talvez. Medo do que eu encontraria. Encontrei. Hesitei. Quanto revelar? Quanto podia confiar? Inconsistências. Entre o que está aqui e o que ouvi falar. Inconsistências. Ele repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Palavra interessante, diplomática. Poderia dizer mentiras, mas escolhe inconsistências. Porque não sei quem está mentindo ainda. A verdade, crua e direta. Estes registros podem ser tão falsos quanto os relatos que me trouxeram aqui. Caspian se levantou num movimento fluido, predatório. Caminhou até uma estante específica.
dedos correndo sobre lombadas de livros até encontrar o que procurava. Puxou um volume fino, capa de couro marrom desgastado. Leia isto. Ele estendeu o livro. Diário do Arquivista, escrito por Harold Grayson, homem que manteve registros desta matilha por 43 anos. Ele começou a escrever isto 3 semanas antes do incêndio. Peguei o diário com cuidado. A capa era quente, como se absorvesse calor das mãos de Caspian. Abri na primeira página. A caligrafia era trêmula, de quem escrevia com pressa ou medo. 15 de agosto. Encontrei a primeira adulteração hoje. Registro de execução do dia 8 de março foi modificado. Alguém mudou a idade da vítima de 32 para 16. Removeu menção ao júri, alterou crime de traição comprovada para questionamento de autoridade. Confrontei Marcos sobre isso. Ele disse que foi erro de transcrição. Não acredito nele. Marcos. O mesmo Marcos que investigou o incêndio e concluiu o acidente. Virei a página, coração acelerando. 18 de agosto. Mais alterações. 5 registros no total agora. Sempre transformando execuções legítimas em atrocidades. Sempre fazendo o Alfa parecer monstro. Fiz cópias de tudo e escondi em local seguro. Marcos me viu saindo tarde do arquivo. Perguntou o que eu estava fazendo. Menti. Não sei mais em quem confiar. 22 de agosto. Tentei falar com o Alfa hoje. Marcos interceptou. Disse que Caspian estava ocupado demais, que poderia levar a mensagem. Recusei. Marcos ficou estranho. Não ameaçador, mas intenso. Perguntou o que eu queria discutir. Disse que era pessoal. 29 de agosto. Não estou imaginando. Alguém entrou no arquivo de noite. Tranca foi forçada, mas apenas alguns documentos foram mexidos. Os mesmos que fiz cópias. Levei as cópias para casa. Se algo acontecer comigo... A entrada seguinte estava manchada. Tinta borrada como se água, ou outra coisa, tivesse caído sobre as palavras. Consegui decifrar apenas fragmentos. Acordei com um cheiro de fumaça. Não consigo sair. Porta trancada por fora. Marcos, por quê? E então nada. Páginas em branco até o final. Minha garganta estava seca. Ele sobreviveu? Sim. Caspian voltou para perto da lareira, perfil iluminado por chamas dançantes. Vizinhos quebraram a janela a tempo. Harold passou 3 semanas em coma. Quando acordou, não lembrava de nada da noite do incêndio. Trauma craniano apagou memórias dos dias anteriores. Conveniente. Muito. Ele virou, olhos encontrando os meus. O diário estava na casa dele, escondido sob tábua solta do assoalho. Bombeiros acharam por acaso durante a investigação estrutural. Me entregaram 2 semanas depois, quando Harold já tinha sido transferido para outra matilha para recuperação. Eu processava as implicações. Marcos não sabe que você tem isto. Ninguém sabe. Apenas eu, Harold, que não lembra de ter escrito. E agora você. Por que me contar? Por que me mostrar sua vulnerabilidade completa? A evidência que provava conspiração, mas que também o deixava exposto. Eu poderia ser aliada de Marcos. Poderia estar aqui para terminar o trabalho que o incêndio começou. A menos que... Você sabe quem eu sou. Não foi pergunta. Compreensão atingindo como raio. Caspian não desviou o olhar. Suspeito. Desde quando? Desde o momento em que seus documentos foram apresentados na entrada. Ele cruzou os braços, postura defensiva disfarçada de casual. Lady Morgana Ashford existe, mas ela tem 63 anos e não sai de seu território há década devido à artrite severa. Quem quer que forjou sua identidade fez trabalho decente, mas não perfeito. Minha mente corria. Ele sabia. Desde o início, ele sabia, e ainda assim me trouxe para cá. Mostrou tudo. Se abriu completamente. Então, por quê? Minha voz saiu mais rouca que pretendia. Por que dançar comigo, me trazer aqui, me mostrar evidências que poderiam... Porque estou cansado. A admissão explodiu dele como represamento rompido. Cansado de não saber em quem confiar.
Cansado de sentir paredes fechando ao meu redor, enquanto minha reputação é destruída sistematicamente. Cansado de ver minha matilha olhar para mim com medo, quando tudo o que fiz foi tentar protegê-los. Ele deu um passo em minha direção. Depois outro. E então você aparece. Falsa identidade, sim. Motivos ocultos, com certeza. Mas mais perto. Centímetros nos separando agora. Mas você me olha de verdade. Não com medo ou subserviência ou ganância. Você me olha como quebra-cabeça para resolver. Como pessoa, não posição. Seu cheiro me envolvia. Cedro e especiarias. E aquele poder subjacente que fazia minha pele formigar. Mas dessa vez, havia algo mais. Desespero. Solidão tão profunda que reconheci reflexo da minha própria. Quem você é realmente? Ele perguntou. Voz baixa, quase súplica. Não seu nome, não seu título. Quem você é na essência que faz escolher este trabalho, seja ele qual for. Eu podia mentir. Devia mentir. Protocolos eram claros sobre revelar identidade antes de concluir investigação. Mas Caspian tinha razão sobre uma coisa. Eu estava cansada também. Cansada de máscaras. Cansada de sempre jogar xadrez emocional, onde vulnerabilidade era fraqueza. Alguém que procura justiça. As palavras escaparam, verdadeiras até a medula. Não vingança, não poder, não glória. Apenas justiça. Garantir que inocentes não sofram e culpados não escapem. Justiça. Ele saboreou a palavra. E sou inocente ou culpado no seu julgamento? Olhei nos olhos dele. Tempestade cinza agora mais suave. Vulnerável de forma que alfas nunca deveriam ser. Pensei nos registros, no diário de Harold, na maneira que Caspian falava sobre sua matilha, na gentileza que mostrou ao homem que tropeçou, na dor quando mencionei mulheres mapeando rotas de fuga. Pensei em 7 anos avaliando alfas, encontrando monstros de verdade escondidos atrás de sorrisos políticos, e em como nenhum deles, nenhum único, jamais admitiu cansaço ou dúvida ou medo. Inocente, eu disse. Você é inocente. E alguém está tentando destruir você por ousar fazer o que é certo. A respiração dele prendeu. Por longo momento, apenas ficamos assim, olhos presos, máscaras finalmente caindo, verdade crua pendurada entre nós. Então Caspian fez algo completamente inesperado. Ele riu. Não foi risada alegre. Foi riso quebrado, aliviado, quase histérico. Som de alguém que tinha segurado peso impossível por tempo impossível e finalmente tinha permissão para soltá-lo. Obrigado, ele disse quando conseguiu falar novamente. Você não faz ideia. Meses imaginando se estava ficando louco. Se talvez eu realmente fosse um monstro e simplesmente não conseguia ver. Você não é. Firmeza absoluta na minha voz. Mas Marcos é. A mudança foi instantânea. O alívio se congelou, substituído por algo mais sombrio. Dor. Traição. Meu segundo em comando. Caspian virou, andando até a janela. Homem que lutou ao meu lado nas guerras de fronteira, que me salvou de emboscada há 3 anos, quase morrendo no processo, que jurou lealdade absoluta. Lealdade não é sempre o que parece. Eu me levantei, juntando os registros. Pessoas mudam. Ou talvez nunca fossem quem pensávamos que eram. Por quê? A pergunta saiu quase sussurrada. O que ele ganha me destruindo? Boa pergunta. Conspiração desse nível exigia motivação. Poder? Marcos já era segundo em comando. Se Caspian fosse deposto, seria mais provável que Conselho escolhesse novo alfa de matilha diferente que promovesse Marcos. A menos que... Ele quer o território inteiro. Eu disse, peças se encaixando. Não apenas ser seu segundo. Quer ser alfa. Mas não pode desafiar você diretamente. Perderia. Então precisa destruir sua reputação primeiro. Fazer o Conselho Superior remover você. Quando o território ficar sem líder, ele se oferece como solução. Caspian completou virando. Conhece as operações. Tem lealdade de alguns membros-chave. Pode argumentar que trará estabilidade.
e terá matilha inteira sem precisar lutar por ela. Silêncio pesado caiu entre nós. Não silêncio desconfortável, algo mais profundo. Reconhecimento de que havíamos cruzado linha invisível. Não éramos mais investigadora e investigado. Éramos aliados. Parceiros tentando desvendar traição que ameaçava tudo. Preciso de provas, eu disse. Evidências concretas ligando Marcos às falsificações, ao incêndio, a tudo. Registros que tenho aqui não são suficientes para conselho superior. As cópias. Caspian bateu a mão na testa. Harold escreveu que fez cópias e escondeu. Se acharmos... Temos caso completo. Esperança faiscou no meu peito. Você sabe onde ele poderia ter escondido? Harold era metódico, paranoico, alguns diziam. Mas se ele escondia algo importante... Caspian parou, olhos se arregalando. A biblioteca pública. Ele praticamente vivia lá. Conhecia cada canto, cada esconderijo. Biblioteca pública num território deste tamanho seria enorme, observei. Procurar sem saber exatamente onde. Não a biblioteca principal. Ele interrompeu, já se movendo em direção à porta. A antiga. Prédio do século XVIII que não usamos mais. Harold coordenou a mudança para instalações novas, mas sempre voltava ao prédio antigo. Dizia que livros velhos tinham alma. Eu o segui, adrenalina começando a bombear. Finalmente, ação. Movimento. Algo além de simplesmente ler e deduzir. Mas Marcos pode estar observando. Avisei enquanto caminhávamos rapidamente pelo corredor. Se ele suspeita que você está investigando, então precisamos ser cuidadosos. Caspian parou, virando para me encarar. Isso é perigoso. Você não precisa vir. Posso... Não seja ridículo. Cortei. Vim até aqui para descobrir a verdade. Não vou parar agora. Ele me estudou por um momento que se estendeu. Então, lentamente sorriu. Não o sorriso político ou quebrado. Sorriu de verdade, genuíno, quente, transformando completamente seu rosto. Quem quer que você seja sob essa máscara. Ele disse suavemente. Estou muito grato que apareceu esta noite. Algo quente e perigoso se acendeu no meu peito. Não podia nomear. Não queria nomear. Mas estava lá, indiscutível como o nascer do sol. Somos dois. Respondi antes de conseguir me censurar. Saímos da biblioteca através de Porta dos Fundos. O corredor aqui era mais estreito, menos decorado. Passagem de serviço. Música do baile ainda ecoava distantemente. O evento continuava, alheio ao drama se desenrolando nas sombras. Se encontrarmos Marcos, Caspian começou. Você está voltando de buscar documentos nos seus aposentos. Eu sou convidada que se perdeu procurando banheiro. Improvisação era parte do treinamento. Banheiro. Ele quase riu. Claro. Chegamos a uma porta lateral que dava para jardins. Caspian espiou primeiro. Depois gesticulou que estava seguro. A noite estava fria. Ar cortante entrava pelos pulmões, limpando os vestígios de calor da biblioteca, de proximidade de Caspian, de confissões sussurradas. Lua cheia pendia acima, Selene testemunhando silenciosa. Cruzamos os jardins mantendo sombras. Eu contava passos automaticamente, mapeando rotas de fuga, avaliando esconderijos potenciais. Velhos hábitos. O prédio antigo da biblioteca se erguia na borda da propriedade. Estrutura de pedra coberta por era, janelas escuras, aparência abandonada. Perfeito para esconder segredos. Caspian forçou a porta. Dobradiças enferrujadas protestaram, mas cederam. Interior cheirava a mofo, papel velho e décadas de conhecimento esquecido. Nossas pisadas ecoavam no piso de madeira. Onde começamos? Sussurrei. Caspian fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu novamente, havia determinação férrea. Harold tinha lugar favorito. Canto nordeste do segundo andar, próximo à janela que dava para roseiras. Dizia que luz da tarde ali era perfeita para ler. Subimos escadas que rangiam perigosamente. Segundo andar era labirinto de estantes empoeiradas, algumas caídas,
livros espalhados como cadáveres de conhecimento morto. Caspian me levou diretamente ao canto que descreveu. Janela com vidro quebrado, roseiras visíveis lá fora. Selvagens agora, sem cuidado, mas reconhecíveis. Se eu fosse esconder algo, ele murmurou, olhos percorrendo o espaço. Onde ninguém pensaria em procurar, mas onde eu poderia acessar facilmente. Observei o cômodo com olhos treinados, estantes óbvias demais. Chão teria marcas se tábuas fossem removidas regularmente. Teto? Improvável para homem idoso. Meu olhar pousou na própria janela. Peitoril era largo, feito de pedra. Muito largo para ser apenas decorativo. Caspian. Apontei. Ele entendeu imediatamente. Juntos, examinamos o peitoril. Na lateral esquerda, quase invisível sob camada de sujeira, havia linha fina. Não rachadura natural. Corte deliberado. Caspian enfiou os dedos na fenda. Puxou. Seção inteira do peitoril se deslocou, revelando o compartimento oco dentro. E lá, envolto em pano oleado para proteger da umidade, estava um pacote de documentos. As cópias de Harold. Nossas mãos se tocaram pegando juntos, e naquele momento, ajoelhados no chão empoeirado de biblioteca abandonada, segurando evidências que poderiam salvar tudo, eu soube com certeza absoluta. Eu não queria apenas concluir esta investigação. Eu queria salvar este homem. E isso ia contra cada protocolo, cada regra, cada lição que me ensinaram. Mas não conseguia me importar. Vocês realmente acharam que seria tão fácil? A voz veio das sombras antes que eu ou Caspian pudéssemos processar completamente nossa descoberta. Marcos emergiu da escuridão como fumaça se solidificando. Máscara dourada refletindo a luz fraca da lua que entrava pela janela quebrada. E não estava sozinho. 6 lobos o flanqueavam, todos em forma humana ainda, mas eu podia sentir seus lobos logo abaixo da superfície, olhos brilhando amarelo, músculos tensos, prontos para a mudança a qualquer segundo. Caspian se colocou à minha frente num movimento instintivo. Protetor. O alfa dentro dele reagindo à ameaça contra... O quê? Sua matilha? Eu nem era parte dela, mas meu coração acelerou pela razão errada. Não medo, mas algo perigosamente próximo de gratidão. Marcos. A voz de Caspian era controlada, mas eu ouvia a traição sangrando por baixo. Quanto tempo você esteve nos seguindo? Desde o momento em que saíram do baile. Marcos deu um passo à frente, casual demais. Confiante demais. Achei curioso você desaparecer com a misteriosa Lady Ashford. Ou deveria dizer, quem quer que ela realmente seja. Seus olhos, amarelos agora mesmo em forma humana, fixaram em mim, avaliando, medindo, tentando decifrar o que eu representava para os planos dele. Você queimou o arquivo, Caspian disse. Não pergunta. Aceitação dolorosa. Trancou Harold dentro. Tentou matá-lo. Harold era velho. Marcos encolheu os ombros, gesto grotesco de despreocupação. Deveria ter se aposentado anos atrás, mas não. Ficou fuçando, fazendo perguntas, copiando documentos que não eram da conta dele. Documentos que provam sua conspiração. Levantei, segurando o pacote de Harold contra o peito. Falsificação de registros oficiais. Tentativa de homicídio. Traição contra seu próprio alfa. Marcos riu. Não foi som agradável. Traição? Garota, você não entende nada. Ele virou para Caspian. Ele é quem está traindo. Traindo séculos de tradição. Dando poder a ômegas. Abolindo hierarquias que mantêm nossa espécie forte. Transformando guerreiros em cordeiros. Transformando tiranos em líderes. Caspian corrigiu, voz dura como pedra. Mas você nunca entendeu a diferença, não é? Para você, poder sempre foi sobre dominar, não proteger. Poder é dominar. Marcos rugiu, e pela primeira vez, eu vi o monstro real. Não Caspian, nunca Caspian, mas este homem diante de mim, que justificava atrocidades como força. Nossos ancestrais construíram impérios através de força. E você quer jogar isso fora por quê? Para fazer ômegas se sentirem especiais?
para fazer nossa matilha sobreviver. Caspian deu um passo à frente. Matilhas que governam por medo eventualmente implodem. Você deveria saber. Estudou história suficiente nas guerras de fronteira. História escrita por fracos. Marcos cuspiu. Mas não importa mais. Quando o Conselho Superior descobrir sobre suas últimas indiscrições, eles não terão escolha senão removê-lo. Meu estômago caiu. Que indiscrições. O sorriso de Marcos era de tubarão sentindo sangue na água. Oh, você não sabe? Que conveniente. Ele tirou um papel dobrado do bolso. Acabei de receber relatório interessante. Parece que nosso querido Alpha sequestrou uma mulher esta noite. Forçou-a a deixar o baile, levou-a sozinha para local isolado e... Pausa dramática. Bem, sabemos o que alfas poderosos fazem com mulheres vulneráveis em situações assim. Billy subiu na minha garganta. Ele ia acusar Caspian de assalto sexual, com testemunhas prontas para mentir, documentos forjados, minha própria presença como evidência. Ninguém vai acreditar nisso. Caspian disse, mas ouvia a incerteza. Porque parte dele sabia. Depois de meses de reputação destruída, talvez acreditassem. Não? Marcos inclinou a cabeça. 6 testemunhas viram você arrastar Lady Ashford do salão. 3 mais juraram que ouviram gritos desta direção. E quando encontrarem o corpo dela, seus olhos pousaram em mim com finalidade. Bem, será evidência conclusiva. Corpo dela. Meu corpo. Ele planejava me matar, usar minha morte para incriminar Caspian definitivamente. Você não vai tocá-la. A voz de Caspian era rosnado agora, lobo bem na superfície. Não vou? Marcos gesticulou e seus homens avançaram, começando a formar círculo. Quem vai me impedir? Você está sozinho, Caspian. Sem aliados, sem matilha, todos já viraram as costas. Ele não está sozinho. As palavras saíram de mim antes que pudesse censurá-las. Firmes, absolutas, selando o meu destino de uma vez por todas. Marcos riu novamente. E o que você pretende fazer, pequena dama? Ele pode ser alfa, mas é uma matemática simples. Minhas mãos subiram, dedos encontrando a borda da máscara de prata. Caspian, eu disse suavemente. Lembra quando perguntou quem eu era? Senti ele tenso atrás de mim. Sim. Vai descobrir agora. Tirei a máscara. O efeito foi instantâneo. Um dos lobos de Marcos cambaleou para trás. Outro soltou o som estrangulado. O próprio Marcos ficou branco, tão pálido que parecia que todo o sangue havia drenado. Porque eles me reconheceram. Todo Alpha Sênior, todo membro de hierarquia alta conhecia nossos rostos. Era proposital. Necessário. Meu nome, eu disse, voz ecoando com a autoridade que tinha praticado por 7 anos. É Serafina Lockhart, inquisidora do Conselho dos 7 Alfas. E Marcus Ironwood, você está sob investigação formal por conspiração contra a liderança legítima, falsificação de documentos oficiais, tentativa de homicídio e traição contra as leis que governam todas as matilhas. O silêncio que caiu era ensurdecedor. Marcos abriu e fechou a boca várias vezes, processando. Seus homens se entreolhavam, pânico começando a suplantar lealdade. Inquisidora. Marcos finalmente conseguiu dizer. Você não pode estar aqui. Não sem notificação formal. Sem... Podemos ir onde quisermos, quando quisermos. Cortei. Especialmente quando temos razão para acreditar que a investigação aberta foi comprometida. Ergui o pacote de Harold. Tenho aqui provas de que você sistematicamente falsificou registros para incriminar Alpha Caspian. Tenho testemunho escrito de Harold Grayson, descrevendo suas ameaças e o incêndio que quase o matou. Virei-me ligeiramente para Caspian, precisando ver sua reação. Esperava raiva por eu ter mentido. Sentimento de traição. Mas o que vi foi admiração, espanto e algo mais profundo que fez meu peito apertar. Você veio me salvar, ele disse, voz cheia de maravilhamento.
Quando todos os outros estavam prontos para me condenar, você veio. Vim buscar a verdade. Corrigi mais gentilmente. Acontece que a verdade era sua inocência. Isso não muda nada. Marcos rugiu, desesperação entrando em sua voz. Ela pode ser inquisidora, mas está sozinha, sem backup, sem testemunhas além do próprio acusado. Quando encontrarem seu corpo, vocês estarão assinando sentença de morte para cada lobo nesta sala. Terminei por ele. Matar inquisidor é crime punível com dissolução completa de matilha. Cada membro executado. Cada território absorvido. Não apenas vocês morrem. Suas famílias, seus filhotes, todos pagam o preço. Vi o momento que a realidade atingiu. Um por um, os lobos de Marcos começaram a recuar. Lealdade tinha limites. Ninguém estava disposto a condenar filhotes inocentes. Traidor. Marcos cuspiu para o próprio homem que recuou primeiro. Covardes, todos vocês. Não são covardes, Caspian disse. São inteligentes. Algo que você nunca foi. Marcos girou, olhos selvagens. Por momento, achei que atacaria de qualquer forma. Lobo acuado, sem saída, perigoso até o fim. Mas então Caspian fez algo que mudou tudo. Ele tirou sua própria máscara. Depois, lentamente, deliberadamente, abaixou a guarda. Exposição completa. Vulnerabilidade total. Você quer me matar? Caspian perguntou suavemente. Então faça. Mas faça como lobo, não como covarde. Me desafie propriamente. Luta até a morte, testemunhada por inquisidora. Vencedor ganha o território. Não! A palavra explodiu de mim. Caspian, você não precisa. Preciso. Ele me olhou, e naqueles olhos tempestade vi determinação absoluta. É a única maneira de encerrar isso de verdade, provando que sou mais forte, que mereço liderar. Marcos sorriu, afiado e cruel. Aceito. Meu coração estava correndo. Isso era loucura. Caspian podia ser forte, mas Marcos lutou em guerras, implacável, sem honra para restringi-lo. Regras tradicionais. Caspian continuou. Forma de lobo. Até submissão ou morte. Inquisidora Lockhart como testemunha oficial. Concordo. Marcos já estava se despindo, preparando para a mudança. E quando eu vencer Inquisidora, vai relatar ao conselho que Caspian morreu desafiando o usurpador legítimo. Que eu restaurei ordem. Se você vencer, eu disse friamente, vou relatar exatamente o que vi. E o que vi foi conspirador tentando assassinar Alfa legítimo. Não havia mais palavras. Os dois homens mudaram. A transformação nunca deixava de ser impressionante. Ossos quebrando e reformando. Músculos expandindo. Pelos brotando através de pele rasgando. Sons úmidos, animais, primais. E então, dois lobos enormes ficavam onde homens estavam. Caspian era cinza tempestade, quase prata sob a lua. Maior que Marcos, mas o outro era mais robusto, cicatrizes cruzando seu pelo castanho escuro como mapa de batalhas vencidas. Eles circularam, avaliando, procurando abertura. Marcos atacou primeiro. Explosão de velocidade, mandíbulas visando garganta de Caspian. Movimento clássico, rápido, mortal, efetivo. Mas Caspian era mais rápido. Girou, dentes encontrando o ombro de Marcos ao invés, rasgando. Primeiro sangue. Marcos rosnou, sacudindo para se livrar. Caspian recuou, reposicionando. A luta que se seguiu foi brutal. Não tinha nada de romântico ou glorioso. Era garras rasgando carne, dentes quebrando ossos, sangue manchando o chão empoeirado. Era sobrevivência no nível mais visceral. Marcos lutava com raiva. Golpes poderosos, força bruta, tentando esmagar através de defesas. Caspian lutava com precisão. Cada movimento calculado, conservando energia, esperando o momento perfeito. Minutos pareciam horas. Meu coração martelava tão forte que achei que explodiria. Cada vez que Marcos conectava, cada vez que sangue de Caspian jorrava, parte de mim morria também. E foi quando percebi a verdade completa, inevitável.
Eu estava apaixonada por ele. Impossível, impensável, completamente contra todos os protocolos, mas verdade. Em uma noite, este alfa havia penetrado cada defesa que construí em 7 anos. Havia me visto de verdade, me aceitado, confiado em mim quando não deveria. E eu não podia perdê-lo. Como se sentisse meu desespero, Caspian olhou para mim. Apenas segundo, olhos de lobo encontrando os meus. Foi tudo o que Marcos precisava. Investida brutal, mandíbulas fechando ao redor da perna traseira de Caspian. Crunch horrível de osso quebrando. Caspian caiu, desequilibrado. Não! Gritei, começando a avançar. Mas Caspian já estava se movendo. Usou a queda a seu favor, rolando, pegando Marcos desprevenido. Dentes encontrando garganta exposta. Não para matar, não ainda, mas para controlar. Marcos se debateu, mas estava acabado. Cada movimento apertava o controle de Caspian. Oxigênio sendo cortado. Segundos até inconsciência. E então, Marcos ficou imóvel. Submissão. Caspian manteve por 5 segundos mais, assegurando que não era truque. Então soltou, recuando, mancando na perna quebrada. A transformação de volta foi mais lenta, dolorosa. Quando Caspian finalmente ficou em forma humana novamente, estava nu, coberto de sangue e suor, perna num ângulo errado. Mas estava vivo, vitorioso. Marcos mudou de volta também, derrotado, quebrado de formas que iam além do físico. Está terminado, Caspian disse, voz rouca. Você vai confessar tudo ao conselho, vai nomear cúmplices e vai aceitar qualquer punição que Inquisidora Lockhart determinar. Marcos não respondeu. Apenas assentiu, derrotado completo. Mas eu mal registrei. Estava correndo para Caspian, mãos já avaliando danos. Sua perna, deuses. Preciso colocar no lugar antes que comece a curar errado. Serafina. Ele pegou minha mão. Esse é seu nome verdadeiro, Serafina. Sim. Lágrimas queimavam. Quando foi a última vez que chorei? Sou Inquisidora Serafina Lockhart e fui enviada para investigar acusações contra você, e eu deveria ter mantido distância, mantido objetividade, seguido protocolos, mas... Deixa eu ver seu rosto. Ele interrompeu. Uma vez, de verdade, sem máscara, sem títulos, sem medo, apenas você. Foi pedido, foi súplica. Foi o momento do título finalmente ganhando vida. Parei de tentar consertar sua perna. Olhei nos olhos dele. Tempestade cinza agora suave, vulnerável, cheio de algo que fazia meu peito doer de forma boa. Estou vendo. Eu sussurrei. Estou te vendo. Caspian que ama sua matilha mais que sua própria segurança, que luta por justiça mesmo quando o mundo inteiro duvida, que ofereceu confiança quando não devia, que me viu também. Te vejo, ele concordou. Serafina que viajou sozinha em território perigoso, que escolheu verdade sobre facilidade, que tirou máscara sabendo que mudaria tudo, que está chorando por mim mesmo sendo inquisidora que não deveria mostrar fraqueza. Não é fraqueza. As lágrimas caíam livremente agora. Eu não sei o que é, mas não é fraqueza. Não. Ele concordou, levantando a mão para enxugar meu rosto. É força, tipo mais raro. Seu relatório. Eu disse, forçando-me a lembrar. Preciso escrever relatório oficial, declarar você inocente, processar Marcos, concluir a investigação. Sei disso. Então preciso ir embora. A verdade doía como faca. Inquisidores não podem ter vínculos pessoais com territórios investigados. É regra absoluta. Conflito de interesses. Entendo. Mas eu não quero. A confissão escapou, crua e verdadeira. Pela primeira vez em 7 anos, eu não quero seguir o protocolo. Não quero ir embora. Quero ficar aqui, conhecer você de verdade. Ver se isto... Gesticulei entre nós. Se isto é real ou apenas adrenalina e circunstância. Caspian sorriu, não quebrado, não político, mas genuíno e quente e transformador. Então fica. Ele disse simplesmente. Não posso. Acabei de explicar.
Fica para o julgamento. Vai levar semanas para processar Marcos, ouvir testemunhas, documentar tudo. Inquisidores supervisionam transições de poder, não? Quando o território está instável. Ele estava certo. Era parte do trabalho. Você está usando regras contra mim. Acusei, mas sem calor real. Aprendi com a melhor. Lenny. Ele puxou minha mão para seus lábios, beijando os nós dos dedos. Fica para supervisionar. Garante que justiça seja feita. E quando o dever estiver cumprido, quando não houver mais protocolos sendo quebrados, então talvez possamos ter essa conversa de verdade. Esperança florescia no meu peito, perigosa e irresistível. E se depois de tudo, decidirmos que não funciona? Perguntei. Inquisidora e alfa dificilmente é receita para relacionamentos simples. Então pelo menos saberemos. Caspian disse. Mas Serafina... Tenho vivido por meses sem saber em quem confiar, sem aliados verdadeiros, sem ninguém que me visse além do título. Você mudou isso em uma noite. Se há chance, qualquer chance de ter isso de verdade, vale esperar. Olhei para este homem impossível. Alfa que lutou por justiça, líder que mostrou vulnerabilidade, guerreiro que implorou para ver meu rosto, não em concepção física, mas emocional, vendo quem eu realmente era. Tudo bem, eu disse. Vou ficar. Supervisionar. Garantir que Marcos enfrente justiça apropriada. Ajudar a reconstruir o que ele quebrou. E depois? Depois... Sorri pela primeira vez em horas. Depois vemos onde a verdade nos leva. Ele me puxou para mais perto. Cuidadoso com a perna quebrada, mas firme. Testa encostando na minha. Respiração misturando. Momento íntimo apesar de estarmos cobertos de sangue e suor num chão empoeirado rodeados de testemunhas. Obrigado, ele sussurrou. Por vir, por acreditar, por tirar a máscara. Obrigado por me fazer querer tirar, respondi. E ali, sob lua testemunha de Selene, cercados por justiça servida e promessas de futuro incerto, nós ficamos. Não mais investigadora e suspeito, não mais inquisidora e alfa. Apenas Serafina e Caspian, duas almas que encontraram verdade uma na outra. E às vezes, verdade era tudo o que precisávamos. Epílogo. 3 meses depois. Marcos foi julgado publicamente. 6 testemunhas confirmaram conspiração. Harold recuperou memórias suficientes para testemunhar. Sentença. Exílio permanente. Território banido. Nunca mais liderar matilha. Não morte. Caspian argumentou por misericórdia. Não porque Marcos merecia, mas porque Matilha merecia ver que justiça não precisava ser vingança. Reconstrução levou tempo. Confiança foi restaurada gradualmente. Ômegas que tinham medo começaram a falar. Mudanças que Caspian implementou foram reforçadas, documentadas, celebradas. E eu fiquei. Supervisionando inicialmente. Mas depois porque queria. Ainda era inquisidora. Ainda tinha deveres. Mas descobri que podia equilibrar. Ser testemunha imparcial da justiça e também mulher que escolheu abrir coração. Não foi fácil. Houve desafios, discussões sobre conflitos de interesse, olhares desconfiados de alguns conselheiros. Mas Caspian estava certo. Valeu esperar para descobrir. Valeu tirar a máscara. E quando finalmente ele me pediu, propriamente, formalmente, sem urgência ou desespero, apenas homem vulnerável perguntando se eu queria construir algo real, minha resposta foi simples. Sim, 1000 vezes sim. Porque descobri que justiça e amor não eram opostos. Eram 2 faces da mesma verdade. E verdade, no final, sempre valia a pena lutar.